Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você que vai assistir a essa comunicação no Encontro Ibero-Americano das Diversidades. Quero agradecer também pela oportunidade, pelo assíduo do trabalho e ao Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, Conjugare. Eu me chamo Rafael Rodrigues Pereira, eu sou jornalista de formação, sou graduado em letras, especialista em produção e práticas jornalísticas e mestre em ciências da comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Minha área de pesquisa, ela se dedica à intersecção entre jornalismo, gênero e sexualidade, com foco na análise crítica das práticas formativas e dos referenciais teóricos que orientam o ensino da comunicação. O título do trabalho que eu apresento aqui hoje é A Diversidade no Ensino de Teorias do Jornalismo, uma abordagem teórica das epistemologias contra-hegemônicas. Né? Esse trabalho, na verdade, ele é um desdobramento da pesquisa que apresentei no Encontro Regional Sul de Ensino de Jornalismo em 2024 aqui no Brasil. Naquela ocasião, eu desenvolvi uma investigação sobre a presença dos temas de gênero e sexualidade no ensino de jornalismo, com foco nas estruturas curriculares de universidades públicas e privadas do estado de São Paulo, partindo das DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de jornalismo. Busquei compreender em que medida tais conteúdos têm sido inseridos nas matrizes formativas dos cursos. A partir daquela análise empírica, emergiu a inquietação que orienta este novo trabalho que vos apresento aqui e refletir teoricamente sobre os saberes que nós legitimamos, os silenciamentos que nós produzimos e os horizontes possíveis para um jornalismo mais inclusivo, né? Este trabalho que eu apresento hoje, ele parte, portanto, de uma inquietação teórica, né, sobre o ensino de jornalismo no Brasil e a sua relação com as epistemologias de autoridade. No momento em que assistimos aí o crescente fortalecimento de discursos de ódio, discursos da extrema direita, né, discursos revestidos de um conservadorismo e ao mesmo tempo excludentes, eu busco refletir criticamente sobre o papel do jornalismo e da formação jornalística e como ela se torna necessária e urgente, né? A proposta dessa pesquisa é analisar uma abordagem exclusivamente teórica, interdisciplinar, né, as intersecções entre os estudos pós-coloniais, feministas e queer, com as teorias do jornalismo. O objetivo, então, principal é compreender como essas articulações podem tanto escancarar as estruturas opressoras que permeiam a prática jornalística, quanto apontar caminhos para um jornalismo mais crítico, transformador e comprometido com a diversidade, com a diferença e com a justiça social. O ponto de partida está na constatação de que o jornalismo, enquanto campo consolidado de saber e prática, tem historicamente contribuído para a manutenção de estereótipos de gênero, de raça e de sexualidade, né? No entanto, como destaca Jean Gonçalves em 2022, ele também pode ser mobilizado como uma prática contra-hegemônica, né? Capaz de acolher subjetividades não normativas e promover o reconhecimento de saberes historicamente marginalizados. Gonçalves, que produziu uma tese intitulada Por uma autoria solidária no jornalismo, o ensino de teorias do jornalismo e de epistemologias de alteridade. Ele propõe um conceito de autoria solidária como chave ética e política para pensar um jornalismo que vá além da neutralidade ilusória, fundamentado na escuta, no afeto, na produção
compartilhada sentidos. Inspirado por essa perspectiva, o trabalho adota uma abordagem interseccional do jornalismo, né? Compreendendo, então, a questão dos marcadores das diferenças, como a raça, o gênero, a sexualidade e a classe. Elas não operam de forma isolada, mas imbricada, e que é justamente a complexidade dessas experiências que emergem narrativas potentes e contra-hegemônicas na comunicação. Essa perspectiva, enfatiza Gonçalves, exige uma revisão crítica dos currículos, das epistemologias que são ensinadas e das vozes que são autorizadas a falar nos espaços de formação. A pesquisa, ela tem um caráter exclusivamente teórico e qualitativo e é baseada em uma revisão bibliográfica crítica que dialoga com autores e autoras como Judith Butler, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw, Paul Preciado, Attila Bembe, Rita Segato, Sueli Honig, além de referências latino-americanas e do pensamento decolonial. No campo específico do jornalismo, o trabalho dialoga com Cremilda Medina, a Adelmo Genro Filho, cujas contribuições têm sido centrais e inegáveis para pensar o ensino sensível às demandas da diferença e da justiça social. Dentro das epistemologias da alteridade, é fundamental destacar a contribuição da teoria queer, né? Nos anos 1990, autores e autoras como a Judith Butler, Eve Sedgwick, Teresa de Lauretis e Michael Warner desenvolveram uma crítica contundente ao que eles chamam de heteronormatividade compulsória e ao essencialismo das categorias identitárias, né? Essas reflexões são valiosas para pensar o jornalismo como um campo que frequentemente opera a partir de lógicas que são muitas vezes binárias e universalizantes, silenciando experiências que são dissidentes e marginalizadas. Uma crítica queer ao jornalismo nos convida, portanto, a romper com essas categorias fixas e a criar espaços de enunciação mais abertos à equidade, à fluidez e ao dissenso. Nesse contexto, o problema de pesquisa que orienta esse estudo, a questão norteadora, é como as intersecções entre os estudos pós-coloniais, feministas e queer e as teorias do jornalismo podem revelar o papel do jornalismo na perpetuação ou no enfrentamento de estruturas opressoras de gênero, raça e sexualidade. E de que maneira essas articulações podem contribuir para práticas pedagógicas mais inclusivas na formação de jornalistas. Diante disso, o objetivo geral é refletir em uma perspectiva teórica interdisciplinar sobre as intersecções entre os estudos mencionados e a teoria do jornalismo, as teorias do jornalismo, a fim de compreender como essas articulações podem contribuir para o questionamento das estruturas de poder, as estruturas opressoras, e para a proposição de epistemologias que são contra-hegemônicas, no ensino e na prática jornalística. Como objetivos específicos, elenco, investigar criticamente os referenciais teóricos utilizados no ensino das teorias do jornalismo, analisar como os estudos feministas, queer e pós-coloniais têm sido incorporados ou não nos currículos jornalísticos, e propor caminhos interseccionais e decoloniais para o ensino de jornalismo, além de discutir os limites e as potencialidades do conceito de autoria solidária como um fundamento ético-pedagógico, entre os resultados encontrados no estudo, existe uma compreensão de que há uma crítica do modo como os currículos e teorias do jornalismo ainda reproduzem paradigmas que são eurocêntricos, masculinos e heteronormativos. A identificação também de lacunas na formação de jornalistas
E também a sistematização de epistemologias de alteridade que possam também enriquecer o ensino e o fortalecimento da ideia de um jornalismo como uma prática situada, relacional e ética, né? A pesquisa ela tem por contribuição, então, propor uma revisão crítica dos referenciais teóricos presentes nos cursos de jornalismo, tensionando, né, os critérios de validação do saber jornalístico como consequência, e ampliar o debate sobre a violência epistêmica da formação superior e oferecer subsídios para repensar os currículos à luz da pluralidade de saberes e vivências. Enquanto considerações finais, reitero, né, que a construção de um jornalismo plural e inclusivo, ele não pode ser apenas uma agenda profissional, mas ele deve ser também uma agenda pedagógica, incorporar epistemologias de alteridade à formação, e isso não é meramente simbólico, né, é uma necessidade política diante das assimetrias que estruturam o campo jornalístico e a sociedade, né? Por fim, nesse meu ensaio, eu ofereço algumas sugestões para contribuir com essa abordagem das epistemologias dentro dos currículos, né? Então, eu trago a questão da inserção de disciplinas voltadas ao conhecimento de gênero, sexualidade e raça nos cursos de jornalismo de todo o país, né? Uma grade que inclua esse conteúdo, esse conhecimento, incentiva a leitura também de autores e autoras negros, indígenas, trans e latino-americanos nos componentes curriculares de teoria, nos cursos. A articulação entre a teoria e prática por meio de projetos integradores com coletivos sociais, culturais e periféricos, né, como coletivos LGBT, QIAPN+, coletivos que lutam pelo letramento antirracista, por uma educação racial, e um estímulo à adoção de metodologias pedagógicas que integrem perspectivas interseccionais na produção de produtos e práticas comunicacionais. Dessa forma, eu encerro aqui a minha participação e queria ressaltar que não basta formar jornalistas técnicos, né? Nós precisamos formar profissionais capazes de escutar, questionar e refletir e narrar a partir da diferença, da diversidade. E aí eu me indago, né? Que jornalismo nós queremos formar nos próximos anos? E mais ainda, para quem? É isso, deixo o meu muito obrigado, um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade concedida. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.